Fala pessoal do terceiro ano. Bom, eu vou comentar as questões do PET aqui no caso da primeira semana e ao passar do tempo eu vou comentando as outras questões. Eu parei de elaborar as atividades porque vários alunos estavam um copiando do outro. Eu estava gastando muito tempo em fazer essas atividades para o pessoal e o pessoal estava só copiando, não estava fazendo. Claro que alguns alunos estavam fazendo, estavam dedicando tudo, mas a maioria não estava. Então, o que eu vou fazer? Para ficar igual para todo mundo, eu vou comentar as questões do PET. Então vamos lá. Primeira semana, eixo temático: Mundo Contemporâneo, República, Modernidade, Cidadania e Democracia, de 1930 aos dias atuais. Temão, conflitos do mundo contemporâneo. Então, no caso, a gente vai falar de Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Um pouco da Primeira, mais da Segunda. Habilidades: estabelecer relações entre os sistemas totalitários de governo e a Segunda Guerra Mundial. Então, o que tem a ver o sistema totalitário com a Segunda Guerra Mundial? Então, a gente vai aprender bastante sobre fascismo, nazismo, etc. Tópicos e conteúdos relacionados: nazismo e fascismo na Europa. Interdisciplinaridade: quais outras disciplinas também fazem parte do tema, né? Filosofia, geografia e sociologia. Bom, no material seus, ele comenta algumas atividades, alguns depoimentos aqui, ó. Depoimentos de profissionais relacionados aos temas desenvolvidos nesse PET. Então isso aqui é mais para vocês fazerem como se fosse um repórter, né? Vocês pegarem e elaborar alguns textos. Então, isso aqui creio que posso deixar de lado, não precisa preencher não. Vamos direto para as questões aqui, certo? Vamos lá, tem os textos aqui, eu não vou ler para não estender muito o vídeo. É importante que vocês leiam para vocês saberem a diferença de fascismo, totalitarismo, nazismo. Tem dois cartazes aqui também, com a fonte embaixo. E aqui um pequeno texto, né, falando de fascismo e nazismo, inclusive na internet. O problema é para quem não tem acesso, né, só tem o PET impresso, não tem acesso à internet, não faz nenhum sentido o PET trazer isso aqui. Tem que trazer texto, ou senão vocês pesquisarem no livro didático. Mas vamos para as atividades aqui, embaixo. E outros dois textos também. São 3 perguntinhas só. Por qual motivo o governante da Itália, Benito Mussolini, escolheu o fascismo? Bom, no texto aqui em cima, que é esse textinho aqui, ó, Fascismo em Marcha, comenta que o Benito Mussolini ele era vinculado a um partido socialista na Itália, que não tem, que é, digamos assim, o oposto do que é o fascismo. Então o que acontece? Quando a Itália entrou na Primeira Guerra Mundial, ele teve algumas divergências, algumas brigas no partido dele. Daí, como ele não gostou das respostas do partido, que o partido deu para ele, acabou abandonando o partido e se vinculou a um partido de extrema direita, que combatia o socialismo, o comunismo na época. Professor, mas o que tem a ver o comunismo na época? Por que os partidos de extrema direita viam com maus olhos o comunismo ou o socialismo? O que acontece é o seguinte: o socialismo ele prega que o país não tenha, ou a região não tenha propriedade privada. Então, por exemplo, as casas, indústrias, parques e tudo mais pertence ao governo, pertence ao Estado. Então não ia existir escola pública, não ia existir marcas específicas de produto como tênis, sapatos, essas coisas assim. Ia existir somente aquilo que o Estado provém. Então, de um ponto de vista, seria bom, porque as pessoas não iriam dar o dinheiro para o empresário. Porque se você compra um tênis, parte do preço do tênis é o lucro do empresário. Mas o que acontece? Várias pessoas tinham propriedade privada, por exemplo, tinha um pedaço de terra, tinha sua casa, outros empresários tinham indústria. Então o Benito Mussolini defendia isso. E muitos também da Itália eram cristãos. O socialismo defende que o Estado ele se distancia, ele acaba até deixando irregular qualquer religião. Porque o próprio Marx, que fez a teoria
marxismo, né, o socialismo, ele diz que a religião é o ópio do homem, é a droga do homem. Então ele defende que o Estado não tenha religião oficial e que as pessoas também não tenham uma religião. Então por qual motivo que o governante, o Benito Mussolini, escolheu o fascismo? Por questionar várias coisas do socialismo e por ter essa linha de pensamento, entendeu? De defender a propriedade privada, defender os empresários, etc. 2. Qual foi a base do fascismo e quais os pontos eles tinham em comum? Então, em comum aqui no caso, de certo, é o nazismo, né? Bom, o que o fascismo tinha em comum com o nazismo? Eles eram de extrema direita, eram partidos nacionalistas, então a nação, a Itália ou a Alemanha, no caso, vinha sempre em primeiro lugar, e o povo alemão e o povo italiano. Eles eram contrários ao socialismo, então eles queriam que os países tivessem propriedade privada, indústria privada e tudo mais, fossem capitalistas e não socialistas. O que eles divergiam? Bom, um grande ponto de divergência, de diferença dos dois, é que o nazismo ele era antissemita. O que é antissemita? Ele tinha aversão aos judeus. Por isso até que o Hitler mandou vários judeus para as câmaras de gás, em Auschwitz e em outros lugares, outros campos de concentração. Então Hitler, de certa forma, culpava os judeus por a Alemanha estar em dificuldade financeira. Isso aí na próxima semana eu vou entrar mais em detalhe. Enquanto o fascismo ele não tinha essa vertente de antissemitismo. Entendeu? Então acho que um grande ponto de diferença era esse. Sem contar também que os nazistas também perseguiram ciganos, perseguiram gays e etc. Então esse ponto em comum, esse ponto dísparo, esse ponto diferente, vocês podem colocar na questão. Número 3. Descreva como o Partido Fascista chegou ao governo da Itália. Bom, o Partido Fascista, antes da Segunda Guerra Mundial, ele já tinha uma legião de adeptos, vários adeptos ao Partido Fascista. E eles conseguiam até, nas eleições, eleger vários deputados e tudo mais, ter uma representação política. Só que acontece, o Partido Comunista também tinha. Então, era uma briga de braço ali entre os comunistas e os fascistas. Daí eles viram que deu uma brecha porque os comunistas começaram a rachar no meio entre as pessoas que queriam a revolução comunista quanto antes e o pessoal que queria uma revolução gradual, digamos assim. A mesma coisa que aconteceu na Rússia com os bolcheviques e mencheviques, né? Duas linhas de pensamento diferentes. Então eles viram que os comunistas estavam fragilizados e tramaram um golpe que chama Marcha sobre Roma. Tem no textinho aqui também, aqui ó, Marcha sobre Roma. Então, o que aconteceu? Eles deram um golpe na Itália e colocaram o governante que eles quiseram. No caso foi Benito Mussolini. Bom, espero ter ajudado, pelo menos comentando as questões. Caso vocês não entendam alguma coisa, é só pegar e mandar uma mensagem para mim no WhatsApp ou aqui no vídeo mesmo que eu tento responder todo mundo. Beleza? Então até a próxima semana aí que eu vou gravar mais um vídeo. Falou, bom final de semana a todos.